Então, amados, para dar continuidade, como sempre, o aparelho, ele, pelo armazenamento ser pouco, não é? A memória do aparelho aí interrompe às vezes a live, o vídeo. Então, continuando agora no versículo, falando ainda sobre, não é, quando Esaú vendeu o direito de primogenitura a seu irmão, a Jacó. E esse capítulo de Gênesis 27, ele fala, né, relata sobre Isaac abençoando Jacó. Na verdade, ele abençoou Jacó pensando que fosse Esaú. A Rebeca combinou com Jacó, colocou vestes, porque Esaú, nós sabemos que o Esaú, a Bíblia diz que ele era ruivo e peludo. Então ela, para enganar o marido não enxergava, né? Já estava muito velho. E para abençoar o Jacó, né, que era o preferido dela, Esaú tinha saído para pegar uma caça para fazer um ensopado, assim como Isaac havia pedido ao filho, né? Então Isaac abençoa Jacó. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho, ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Lhe disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Disse Rebeca para Jacó: vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para seu pai, como ele aprecia. Você a levará a seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. E assim Jacó foi abençoado por Isaac. Isaac fez aquela, né, oração abençoando o filho, mas na verdade ele pensava que estava abençoando Esaú. Mas Jacó disse, ainda lendo Gênesis 27, capítulo 27, versículo 11 agora. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passará a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vai e traga cabe. E assim foi feito, né? A mãe armou toda aquela tramóia, né? Armou tudo aquilo, porque na verdade ela tinha uma preferência com Jacó. Mas nós sabemos que Jacó, ele deu valor, sempre deu valor às coisas de Deus. E Esaú não.
Tanto é que Esaú, ele não fez questão, né? Ele vendeu o direito dele de primogenitura por um prato de ensopado, por uma sopa. Depois é que ele veio fazer questão da primogenitura, mas já era tarde. Então ela aconselhou, depois que ele foi abençoado, né? Jacó foi abençoado. E quando chegou Esaú, que foi procurar o seu pai disse. Aí ele disse assim: olha, no capítulo ainda 27, eita, o homem tá passando, vendendo coisas aqui. No versículo 18, Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: sou Esaú. Gente, pelo amor de Deus, ele mentiu. Ele mentiu. Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma a minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaac perguntou a seu filho como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa. Ele ficou um pouco desconfiado, né? Mas como ele tinha vestido umas vestes que a mãe tinha preparado, né? Com pelos, então ele achou que fosse. Conseguiram convencer ele como se fosse Esaú. Não é? Tudo a armação da mãe com ele. Aí a oração que Jacó fez. Cadê? Então Jacó, aliás, Isaac, seu pai lhe disse: venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro de roupa dele e abençoou. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e a fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor dos seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. E aconteceu que depois que Isaac abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caça. Ele também fez uma comida saborosa e o levou para o seu pai. Aí ele disse: levante-se, meu pai, e coma da caça do seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaac, o pai dele, perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta emoção, e disse: mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Perguntou Esaú, né, a seu pai Isaque.
Isaque respondeu a Esaú: Eis que constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho o supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse: Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Aliás, que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse em seu íntimo: Os dias de luto por meu pai se aproximam. Então matarei meu irmão Jacó. Então ele, a mãe ouviu tudo e falou para Jacó. Jacó fugiu, foi para uma outra cidade, foi ficar na casa do tio Labão, irmão da mãe dele, e lá foi quando ele conheceu Raquel, conheceu Lia e conheceu Raquel. Ele trabalhou 7 anos para se casar com a Raquel, que ele tanto admirava, tanto amava. Só que o Labão, no dia da núpcias, ele armou contra Jacó. Jacó teve que deitar primeiro com Lia, porque era de costume casar primeiro, casar mais velha. E ele enganou, então Jacó, o sogro enganou ele, e Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a mulher que ele amava. E assim foi feito, assim aconteceu. E ele passou muito tempo trabalhando. O Labão, ele sempre foi um aproveitador. Ele via que Jacó era abençoado, abençoava também os bens dele. E ele houve muita prosperidade na época que Jacó estava lá com ele. E produziu cada vez mais, gados, ovelhas. Então ele ficou cada vez mais rico. Mas teve uma época que Jacó não quis mais continuar na presença dele, na companhia dele, e foi embora. E levou com ele uma parte dos bens que ele tinha, das ovelhas, dos gados. E é isso, amados. Eu vou parando por aqui. É só um resumo mesmo que eu fiz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E assim seja feito, para a glória e honra do Senhor Jesus. Até mais.